Iniciamos hoje com uma pergunta que fala sobre o céu. Você já parou para pensar no céu? Você tem esperança de ir para o céu? Muito bem, tem aí um grupo religioso que tem uma ideia diferente sobre quem vai para o céu. E nós aproveitamos então para perguntar ao pastor Natanael Rinaldi se somente 144 mil pessoas é que vão para o céu, pastor. Não, isso é um erro doutrinário. E falando do grupo religioso que tem essa doutrina, que são as chamadas Testemunhas de Jeová, no livro publicado pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que é o órgão que divulga, que publica os livros e folhetos dessa entidade, há um livro que se chama Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E na página 120 desse livro, no tópico, tem a pergunta que já fizemos, que é repetida: quem vai para o céu e por quê? Então, em seguida, é exposta a doutrina desse grupo religioso para afirmar que apenas 144 mil é que vão para o céu. É interessante que no início do tópico referido é citado que o céu é real e que, baseado em tais promessas, milhões de pessoas fixaram o coração na vida celestial. Com esse particular, milhões de pessoas fixaram e ainda fixam o coração na vida celestial, estamos nós. Nós aceitamos essa ideia de que para o céu serão apenas enviados 144 mil. Ainda no livro publicado pela mesma sociedade, são citados vários versículos que dão apoio à nossa fé de que no céu há lugar para muitos e muitos e muitos que quiserem chegar lá. Por exemplo, nós temos aqui Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa cidade é nos céus, não é viver para sempre aqui na face da terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 9. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, isto é, quando o nosso corpo morrer para ser sepultado, diz o apóstolo Paulo que concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, o cristão, quando falece, não fica vagueando pelo espaço sideral. Incontinente, ele sai de uma casa, que é o seu corpo, para ir para uma casa melhor, não feita por mãos, eterna nos céus. E então diz o apóstolo Paulo, que é o escritor dessa parte bíblica, 2 Coríntios 5, 1 a 9. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Gememos porque quantos crentes estão enfermos hoje? Essa questão de enfermidade dos nossos corpos é comum a todos. Então, mas desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, que é o nosso corpo glorificado, igual ao corpo de Cristo. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Nós estamos aqui na terra, Jesus Cristo está no céu, não o vemos presentemente, mas a Bíblia aponta que houve uma exceção de alguém, chamado o diácono Estevão, que estava sendo apedrejado pelos judeus
porque ele havia recriminado a forma de viver deles longe de Deus. E ele então levantou os olhos para o céu e viu o céu aberto e Jesus em pé ao lado direito do Pai. E ele então clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Tendo dito isto, seu corpo caiu morto. Ele foi sepultado. Mas o homem, a pessoa que estava dentro desse corpo, já subiu para o céu para estar com o Senhor Jesus. Então diz o apóstolo: sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes de estar nesse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Presentes, ausentes. Agora estamos ausentes e estaremos presentes. Ainda para mostrar que o céu é um lugar muito grande, cabe muito mais pessoas, milhões de pessoas, nós temos João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas surge uma pergunta: quantos vão para o céu? Em resposta a essa questão, esse grupo religioso chamado TJ faz uma citação de Apocalipse capítulo 7, versículo 4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 14, versículo 1. E olheis que estava o Cordeiro sobre o monte do Sião, com ele 144 mil, com suas testas tinham escrito esse nome, o nome de seu pai. Então, com base nesses textos, daí para frente começa a distorção da palavra de Deus. Todos os versículos citados, em forma de promessa que nos garante o céu, são interpretados, melhor dizer, são distorcidos ao gosto do chamado corpo governante dos dirigentes desse grupo, em sua sede em Brooklyn. Só que a sua exegese, sua interpretação da Bíblia, não é correta. Então aí está exposto. Pastor, quer dizer então que, mesmo diante de todos esses textos bíblicos que o senhor tem lido, falando sobre o céu, sobre a nossa esperança de irmos para o céu, as testemunhas de Jeová estão se baseando em um único texto do livro de Apocalipse para se firmarem nesta doutrina que podemos dizer banal, injusta, de um sofismo maligno, pastor? Eu quero dizer para as pessoas que nos ouvem, se houver alguma pessoa desse grupo, que o céu não tem somente 144 mil vagas. E em certos momentos, essas pessoas estão são preenchidas e outro ainda resta 7 mil vagas, de modo que quando aparece um estranho no salão do reino, arvorando-se ser um dos 144 mil, esse, se for no dia da refeição noturna, que nós chamamos ceia, ele é tratado como se fosse um ser superior, quase igual a Jesus Cristo. Porque ele vai participar da refeição noturna e os demais que estiverem presentes, que pertencem a uma classe inferior, conhecida como classe das outras ovelhas, eles só podem olhar para o cálice e o pão
e dizerem: eu não sou digno, isto é, eu não pertenço à classe dos ungidos, eu sou da classe inferior, chamado das outras ovelhas. Imagine um grupo religioso com duas classes, uma classe superior à outra, uma com privilégio de ir para o céu e as demais, que são em número muito maior, milhões e milhões de pessoas, essas não podem subir ao céu, porque o céu só cabe 144 mil no conceito desse grupo religioso. Pastor, existe ainda algum outro ensino errôneo sobre os 144 mil privilegiados em ir apenas eles para o céu? Sim, existe outro erro que eu chamaria de grotesco pelas TJs. É a ideia de que somente 144 mil pertencem a Jesus. E através desse grupo de 144 mil, que as demais da classe chamada das outras ovelhas não tem qualquer ligação direta com Jesus. Esse grupo de 144 mil é um tipo de consolador ou mediador para os demais, que não tem comunhão direta com Jesus. É como nós lemos na parábola da vinha, os galhos representam as pessoas que seguem a Cristo. Precisam estar ligados à videira para que possam dar frutos através dos galhos. Agora, uma pessoa que não está ligada à videira, que não faz parte da videira, essa pessoa é secundária. Ela precisa do grupo que é o galho que está tendo fruto, para poder ter relação com Jesus. De modo que Jesus não é advogado da grande multidão que vai viver na terra. Uma classe inferior à classe dos ungidos que vão para o céu. E o que mais grave de tudo é que os 144 mil ainda vão ter um trabalho no céu, serão intercessores ou mediadores entre Jesus e a classe das outras ovelhas aqui na terra. Ora, Jesus precisa de intercessores, Jesus precisa de advogados ao seu lado para fazer a sua obra, que ele fez sozinho. Jesus não precisa de ninguém, nem de anjos ao seu lado, para ajudá-lo no seu trabalho de salvação, de redenção das pessoas que o aceitam como Salvador e Senhor. Como diz o livro de Timóteo, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Não Jesus e mais 144 mil fazendo um trabalho intercessório de mediador em favor daqueles que estão aqui na terra, que compõem a grande multidão. Então não tem nada com base na Bíblia Sagrada que possa justificar esta classe das outras ovelhas, nem esta classe chamada dos ungidos. Pastor, o que diz a Bíblia sobre este ensino de homens enganados e levando outros ao engano? Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, 22 a 24, escute só as palavras da oração de Jesus a nosso favor, não a favor de uma classe de pessoas, mas sem distinção. Todos que aceitam a Cristo como Salvador têm a mesma promessa, o mesmo privilégio. E está escrito então em João 17, 22 a 24, que Jesus declarou, falando ao Pai: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste,
porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Ora, 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 quando lemos esta passagem bíblica, nós sentimos uma alegria muito grande. Que felicidade! Promessa de Jesus para todos, indistintamente, estarmos juntos na casa do Pai Celestial ao seu lado. Até o ladrão na cruz que se arrependeu na última hora, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E não foi sem razão que Paulo preveniu os crentes dos seus dias. Muito cuidado com assuntos religiosos, porque a maior mentira que se pode pregar na terra é a mentira religiosa. Uma pessoa aceita uma doutrina errônea, sincera naquilo que crê, porém está errado. E Paulo então declara em Atos 20, versículo 28 e 31. Ele diz para os seus anciãos que estavam lá na cidade de Éfeso para receber dele as últimas instruções, porque ele ia deixar a Ásia, porque já em idade avançada não tinha condições de continuar o seu trabalho. Mas em cada igreja tinha o seu dirigente. E ele diz para estas pessoas: olhai, pois, por vós, por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aí está um aviso solene da nossa parte para a Baixada Santista, e onde for alcançada esta mensagem, cuidado com o que disse o apóstolo Paulo. Tenha cuidado. A próxima pergunta é do ouvinte José. José fala aqui de pessoas que estão na igreja, que têm até oportunidade, mas essas pessoas acabam frequentando outros lugares, visitam outras igrejas. E o José tem reparado que isso tem feito a igreja sofrer. Ele pede para o pastor falar a respeito disso. Essa forma de viver a vida cristã não tem apoio na Bíblia Sagrada. No capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 25, nós lemos: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, se temos compromisso, a menos que queiramos sair definitivamente, por não concordar com alguma coisa da própria igreja, então se retira na condição definitiva. Mas ficar em 2 lados não está correto. Primeiro, porque desobedece aqui o versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Segundo, porque as pessoas que andam visitando igrejas, várias, periodicamente, elas observam lá certas práticas, certos ensinos, que estão em conflito com a própria igreja da qual ela é membro. Depois ela vem para a sua igreja e começa a apontar as diferenças, porque ela absorveu doutrina diferente. E às vezes fica conversando com outros, passando aquilo que ela ouviu, e isto então prejudica a própria igreja da qual ela é membro. Temos que ter fidelidade à nossa fé cristã, onde nós somos membros, cooperamos. Ali é o nosso dever estar presente. Ocasionalmente, talvez uma visita de cortesia, de
para atender uma pessoa de família, etc. Mas não nessa frequência que a pergunta nos é feita. Aí está discordante com a Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ligou e fez aqui a sua pergunta para o pastor. Ela fala que passa por um certo constrangimento porque na igreja tem recebido um envelope já com um valor determinado para a contribuição. Ela diz até que se sente constrangida e fica pensando em Deus. Pastor, está correto esse procedimento de entregar um envelope para os membros já com um valor determinado para cada um contribuir, pastor? Não, não é bíblico essa forma de agir. Toda a nossa contribuição está dentro do padrão de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então não podemos fixar contribuição, num caso de doação para a igreja, fora das nossas condições financeiras, daí porque não deve partir um valor X fixado pela igreja para uma contribuição. Existem pessoas que têm capacidade econômica, que podem contribuir, mas existem aquelas que não têm, e elas ficam então aflitas de não poder atender ao pedido que é feito. Agora, a única contribuição que tem seu valor fixo, proporcional também ao que ganhamos, é o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, o nosso dízimo é tirado do nosso salário. O salário pode ser um salário X de R$1.000 de recebimento. Uma parte deles é dada em dízimo, que seria R$100, e os 900 ficam com a família para a sua subsistência. E o resultado disso, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então aí está esse capítulo 9 de 2 Coríntios, ele dá uma formação em toda nossa contribuição. Agora, quanto ao dízimo, como dissemos, é um valor que já a própria palavra define. Dízimo é 10. Se pedirem 20, um valor maior, 20%, 30%, está errado, está fora da Bíblia. 10% é legal. A própria palavra define.